Bom dia, meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Podem sentar, um privilégio grande estarmos juntos de volta, depois de algumas semanas, e também quero agradecer aí a vida do pastor Roger, que nesse momento aí nos substituiu, e que essa manhã seja uma manhã de crescimento na palavra do Senhor. Bom ver aí o Jonas e a Luana, que bom, maravilha. Graças a Deus. Curva sua cabeça e vamos ao Senhor em oração. Pai bondoso, nós te louvamos em nome de Jesus. Obrigado por mais esse domingo, depois de algumas semanas que estive afastado. Que esse culto, essa mensagem, esse sermão, essa pregação, venha direto do teu coração, para o coração da pessoa que está orando como eu e os meus irmãos essa manhã. Em nome de Jesus, que eu e os meus irmãos possamos nos encontrar nessa palavra e tomar decisões importantes espiritualmente. Que o seu nome, acima de tudo, seja honrado, glorificado. Dessa forma é que nós oramos, esse é o desejo do nosso coração e que seja também o seu, para a honra e glória do teu nome. Nele oramos agradecidos. Amém. Amém. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 7, por favor. Lucas capítulo 7. Amém, irmãos? O texto diz o seguinte: tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: ele é digno de que lhe conceda isto, porque ele ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou essa sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sobre o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E digo ao outro, vem, e ele vem. E digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele. E voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo que antes estava enfermo. Amém. Nós estamos 2000 anos, quase 2000 anos, distantes dos fatos narrados na Bíblia por último. Então, os últimos fatos da Bíblia, os fatos mais impactantes do ministério de Jesus, as curas, os milagres, os sinais, eles estão escritos há quase 2000 anos. Então, é um desafio
para quem quer ler a Bíblia, entender os fatos do texto, porque a gente precisa transpor alguns abismos para a gente entender. Então, por exemplo, um abismo é o abismo temporal. Como era a vida 2000 anos atrás? O que eles pensavam, o que eles comiam, como eles trabalhavam, como eles ganhavam a vida, como eles negociavam, como eles compravam, como eles vendiam, como eles se vestiam, como era a cultura, que é um outro abismo, aí é um abismo cultural. Então, um abismo é um abismo temporal. Para entender melhor os enredos da Bíblia, precisamos transpor esse abismo temporal, depois precisamos transpor o abismo cultural, qual era a cultura de então, precisamos transpor o abismo linguístico, porque nós estamos falando de um povo oriental e nós somos ocidentais. Então, nós pensamos com uma cabeça que é a cabeça do helenismo, da cultura grega, por exemplo. Então, tudo na nossa cabeça passa pelos filósofos do helenismo, que veio 400 anos de Cristo. Então, a gente precisa transpor esses abismos, o abismo linguístico, o abismo cultural, o abismo temporal, para a gente conseguir entender os textos. Por exemplo, o que é um centurião? Um centurião era um oficial romano muito importante que Roma mantinha em pontos estratégicos de Israel para garantir o poder romano, para evitar rebeliões. Deixa eu explicar. Roma foi um império que veio depois do Império Grego. E Roma, o Império Romano dominou o mundo antigo. Foi um império gigantesco, batendo nas portas da China, no Oriente, até Espanha e tudo para o Ocidente que você pensar. Nós somos sobras do Império Romano. Nós somos sobras do Império Romano. Então, o Império Romano era um império gigantesco. E como Roma fazia com os lugares que eles conquistavam? Então, vamos pegar, por exemplo, Israel, porque Roma lidava de formas diferentes, em territórios diferentes, então vamos pensar só em Israel. Israel está dominado? Está dominado. Quem é o rei de Israel? Não, são reis locais indicados por Roma, porque a coroa mesmo era romana. Quando Jesus foi tentado a responder se a igreja, se a fé, se a religião deveria ou não bater continência para o Estado, quando eles perguntam se era lícito pagar tributo a César, que era o rei de Roma, veja a questão. É lícito nós aqui, no Oriente Médio, pagar imposto para um cara que está lá na Europa, em Roma, só porque o reino dele é o grandão e ele dominou todo mundo? Você acha que é certo? Porque Jesus, o ministério de Jesus vem num momento onde há uma insatisfação de Israel, dos judeus, contra Roma. E essa insatisfação vai destruir Israel. Só que isso vai acontecer 30 e poucos anos depois. Mas quando Jesus começa seu ministério, já tem esse gemido do povo dizendo: não é justo, a gente não pode, tal. Então os judeus já odiavam o cobrador de imposto, tudo que tem a ver com Roma, os judeus não gostavam. E Jesus perguntou: me dê uma moeda, qual é a cara que tem aí desenhada? Ele falou: de César. Ele falou: então a gente usa o dinheiro dos caras. Então, quando a gente transpõe esse abismo, a gente começa a entender. Vamos lá, por que é que em Israel existiam centuriões romanos? Dentro do militarismo romano, tem um centurião, que é um cara que toma conta de uma centúria, que é um destacamento militar de vários homens. E por que esses caras estavam morando em Israel? Porque eles gostavam de Israel? Não. Porque eles gostavam da Terra Santa? Não. Porque eles gostavam de Deus? Também não. Porque eles gostavam de Abraão, Isaac, Jacó? Não. Eles não sabem nada disso.
Eles estão lá por ordem da coroa romana, que colocou em lugares estratégicos. Por exemplo, aqui nós estamos falando de Cafarnaum. Muito embora o lugar Cafarnaum, do hebraico Kefernahum, que é um lugar de pescadores e tal, é um vilarejo, mas ele tem o porto, ele tem no Mar da Galileia, tem vários lugares onde desciam os barcos e tal, e Cafarnaum era um desses lugares. Então é um lugar estratégico, é um lugar importante. E se é um lugar importante, então foi colocado um centurião ali para garantir os interesses da coroa de Roma. Estão me fazendo entender? Então, lá, para garantir os interesses de Roma, então tem um centurião, que é um oficial muito importante que Roma mantinha nesses pontos estratégicos de Israel, para garantir o poder romano, para evitar rebeliões, para evitar insurreições que, historicamente, acabaram acontecendo nas décadas de 60 e terminando no ano 70, quando Israel foi todo destruído. Roma chegou lá e acabou, chacoalhou o tapete e falou: então, já que vocês não querem obedecer, então vai todo mundo caçar um rumo. E aí, o nome disso na teologia é diáspora, e no ano 70 acontece a maior diáspora, quando os judeus são expulsos da sua nação, e eles só voltam para lá em 1948. Então, eles saem no ano 70 e voltam em 1948. Então, por isso tinha centurião ali. O centurião estava ali não é porque ele achava legal, porque o rei queria proteger os romanos. Não, o centurião estava ali para garantir os interesses da coroa. Mas o texto, Lucas capítulo 7, se atém a um período mais distante dessas rebeliões. Nós estamos no ano 30 e alguma coisa, então está longe ainda do pau quebrar mesmo lá em Israel. E lá em Cafarnaum existe um centurião que escolheu ser amigo da comunidade, quer dizer, para garantir os interesses de Roma na região, tinha dois jeitos: ou você chega com mão de ferro e mata e prende e tal. Tinha um desse, por exemplo, em Cesareia Marítima, um centurião assim. Mas o centurião que estava designado por Roma para cuidar de Cafarnaum, ele era um cara que escolheu a amizade com a comunidade. Então ele chegou lá na comunidade, falou, ele era pagão, acreditava nos deuses lá, Júpiter, Marte, não sei o que era romano, mas ele chegou em Israel, foi morar lá por ordem da coroa romana, e escolheu a amizade. Chamou o pessoal para uma reunião, falou: olha, eu não sou da religião de vocês, mas eu super respeito. O que vocês precisarem, vem falar comigo. Eu estou aqui para garantir a segurança, tal, e tudo mais. E ele, com o passar dos anos, se tornou amigo da comunidade, porque escolheu essa forma para garantir os interesses da coroa de Roma ali na região. Pois bem, esse cara, esse centurião, que não é temente a Deus, que não é piedoso, que não é, parece ser piedoso aqui, mas que não era um judeu, né, não era um praticante do judaísmo, não era nada disso, mas era amigo da comunidade. Esse centurião se envolveu com as pessoas, se envolveu com a comunidade, cuidando do interesse das pessoas. Então ele era uma pessoa muito querida, muito respeitada na comunidade. Um dia, o texto vai dizer que um dos seus funcionários, seus servos, parece que alguém, o versículo 2, eu acho, fala que esse rapaz, tinha muito apreço por parte do centurião, alguém que ele gostava muito, estava doente, um médico, hospital, mas ficou desenganado, não dá mais certo, não tem mais jeito, a medicina não tem mais respostas para o cara. E aí, desenganado, o servo do sumo sacerdote, o centurião soube que Jesus estava chegando, porque Jesus, durante seu ministério, baseou o seu ministério justamente em Cafarnaum. Então, Jesus estava voltando de algum lugar onde ele foi pregar, para casa, e ele pediu aos líderes, ele veja a cabeça dele, a gente está tentando transpor todo esse abismo, para a gente tentar entender como ele entendia.
Ele era pagão, ele era latino, ele era romano, europeu, enfim, e aí ele, pensando com a cabeça dele, assim, bom, se Jesus é o grande nome da Galileia, da religião, porque onde Jesus ia, milhares de pessoas estavam. Então, para falar com esse cara que fala sobre Deus, eu vou marcar uma reunião com os anciãos, com os principais da sinagoga, porque aí tem a ver com eles, e aí fala a língua deles e tal. Eu só quero que ele venha aqui curar o rapaz. E aí o centurião chama os anciãos, a palavra anciãos do texto grego é presbíteros, ele chama os líderes da sinagoga, né, do judaísmo, compartilha a sua necessidade, fala, estou aí com um rapaz que está ruim, desenganado e tal, não sei se passa de hoje ou de amanhã, e tem o pregador da Galileia, Jesus. Nós sabemos que Jesus e os religiosos não combinam, mas o cara é importante. O cara ele é o centurião da cidade. É o cara que construiu a sinagoga deles. É o cara que, quando chegou, escolheu a diplomacia para servir a comunidade. E aí a gente vai ver no texto que ele amava Israel, que ele amava a nação e que ele construiu a sinagoga. Então, os religiosos ouviram o que ele falou. O que você precisa? Não, o cara está doente e tal. E os religiosos nem curtiam Jesus, nem gostavam de Jesus, mas para atender uma pessoa muito importante e tal, lá vão os presbíteros. Eu estou falando presbítero porque eu estou falando do texto grego. Não tem esse cargo, presbítero, no meio dos judeus, do judaísmo. Esse cargo é do cristianismo. Mas é a mesma palavra grega, os líderes, para a gente entender. Então lá vão os líderes da religião até Jesus, e os anciãos prontamente atenderam esse pedido, e a conversa entre eles, os anciãos da sinagoga, e Jesus, revela a mim e a você algumas coisas que eu gostaria de compartilhar nesse domingo, nessa manhã, que sirva para a nossa fé. Primeiro, cuidado com os óculos da religião. Cuidado com os óculos da religião. Veja que eles chegam até Jesus, os anciãos, e isso, só isso, já dá muito assunto aqui. Anciãos procurando Jesus para uma cura. Só isso já daria uma pregação. Porque, na verdade, eles odeiam Jesus. Na verdade, esses caras é que vão matar Jesus. Já que os religiosos nunca foram afeitos ao ministério de Jesus. Mas como o centurião é um cara grande, é um cara importante, é um cara que tem dinheiro, é um cara que tem posição e tudo mais, então eles vão passar por cima do brio deles, porque eles odeiam Jesus, mas eles vão passar por cima disso e vão procurar Jesus em nome do cara, vão ser garotos de recado em nome do cara. Agora, tirando essa parte, que um dia a gente fala sobre isso, agora veja com atenção como é que esses religiosos chegam e como é que eles falam da situação. Eles falam a partir do poder que eles acham que tem para entender quem é salvo, quem não é, quem é santo, quem não é, quem é digno, quem não é, quem é de Deus e quem não é. Veja os versículos 4 e 5. Eles, chegando-se a Jesus, com instância ou com insistência, suplicaram dizendo, ele, falando do centurião, ele é digno que faças isso, porque ele é amigo do nosso povo e ele mesmo edificou a sinagoga. Então eles chegam até Jesus dizendo o seguinte, tem um pedido de cura, e a pessoa que fez o pedido é muito importante, é muito especial, e ele é digno. A religião está dogmatizando quem é e quem não é digno. E eles definem quem é e quem não é digno baseado no que eles veem, baseado no que eles falam. Então, primeiro, cuidado com os óculos da religião, que ainda hoje apontam quem é e quem não é digno, baseado no tratamento que essas pessoas têm com a comunidade e baseado no que essas pessoas fazem pela comunidade. E isso é uma heresia.
Então, cuidado com os óculos da religião. Em outras palavras, os anciãos chegam e dizem assim: Jesus, esse cara que fez esse pedido é digno, então você pode ir. Nós entendemos que ele é digno, então pode curar, porque nós estamos aqui atestando que esse cara é importante, que esse cara ele é uma bênção, ele é digno, então você pode atendê-lo. Nós é quem definimos quem Deus atende e quem Deus não atende. Entende o que o óculos da religião? Jesus é o seguinte, ele é digno, então o Senhor pode fazer os milagres, porque ele é digno, nós decidimos que ele é digno, e essa é a forma como muitos de nós enxergamos a fé. Essa é a forma como muitos aqui e agora me ouvindo, entendem a vida espiritual. Que se você deu X, é digno. Ou que se você gosta de A ou de B, é digno. Se você posta isso, então é digno. Se a pessoa é considerada digna pela religião, então Deus agora tem de atendê-la. Deus tem agora de entrar na casa e atender os seus pedidos, porque a religião dignificou aquela pessoa, baseado em como ela se comporta com a comunidade e o que ela faz pela comunidade. Então é digno. Vamos aprofundar um pouco mais. Ele diz assim, ele, versículo 4, 5, ele é amigo do nosso povo. Eu estou com duas versões diferentes, e essa versão que eu estou falando é a nova, é revista e atualizada, vai dizer assim, ele é amigo do nosso povo. A versão revista corrigida antiga que eu tenho, onde agora eu estou vendo que Jesus tem até acento aqui nessa Bíblia antiga, ela diz o seguinte, ele ama a nossa nação. Vamos aprofundar um pouco esse conceito. Ele é amigo dos judeus, ele é amigo dos crentes, ele é amigo dos religiosos. Se ele é amigo dos religiosos, Deus precisa atendê-lo. Se ele é amigo da gente, se ele ama o que a gente... Outra versão, ele ama a nossa nação. Que versão é essa? Deixa eu ver. Tem alguma versão aí que fala, ele ama a nossa nação? Ali. Porque ele ama a nossa nação. A outra versão, ele é amigo do nosso povo. Parece que são coisas, eu não sei por que estão tão diferentes assim, mas a ideia é essa. Se ele ama a nossa nação, então Deus tem de atendê-lo. Ok, e desde quando o amor pela pátria, eu não estou pregando que você tem que odiar a pátria, não é isso? Mas desde quando o amor pela pátria tem a ver com dignidade diante de Deus? Entende? Então, se a gente aprofundar um pouco mais, o pessoal fala assim, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então, ele é digno porque ele ama o nosso povo, porque ele ama a nossa nação, ele gosta da bandeira de Israel, e ele também é digno porque ele fez a sinagoga, onde nós nos reunimos, onde a gente canta, onde a gente estuda. Então, ele construiu a sinagoga. Como ele trabalhou pela sinagoga, ele é digno. Então, se ele é digno, Jesus vai na casa do cara, obedece o que o cara está falando. Bom, nós vivemos exatamente momentos como esse na nossa fé. Onde a pessoa, se ela ama a nação e ajuda a sinagoga, automaticamente ela é considerada digna. Porque ela ama o que a gente ama, e investe no que a gente acredita. Quem ama o que eu amo e investe no que eu acredito, é salvo. É digno. Está tudo certo. Gente, amor à nação é uma bênção. Mas amar a nação não te faz digno diante de Deus. Você pode ser o maior patriota e não ser digno diante de Deus. Porque uma coisa não está aliada à outra. O respeito, a fé,
A igreja, vamos transpor então o abismo, vamos parar de falar sinagoga. O respeito à igreja é uma bênção, mas respeitar, ajudar e defender a igreja não faz ninguém digno diante de Deus. E em tempos de politização da igreja, alguém precisa falar isso. Alguém precisa dar um tapa na mesa e dizer o seguinte: a dignidade que nós precisamos ter não vem da nossa posição política. Ser digno diante de Deus não tem a ver com ajudar a igreja. Trabalhar na igreja, pela igreja, defender a igreja. Pastor, mas você não acha que tem que defender a igreja? Eu acho, está aí a igreja sendo atacada e tal, e tudo mais, e temos que defender a igreja, mas ser um defensor da igreja, um apologista, não significa que você é digno diante de Deus. Esses óculos são os óculos da religião. Amar o Brasil acima de tudo, e Deus acima de todos, como jargão político, não faz de você digno. Porque você foi na 7 de setembro defender o presidente. O pastor agora é de esquerda. Não, eu votei na direita, e vou votar de novo na próxima. Mas o nosso presidente não é nosso irmão em Cristo, meu Deus do céu. Porque ele ama a igreja, porque ele defende a igreja, porque não faz disso uma pessoa espiritualmente digna. E é isso que está no texto. Pastor, mas o senhor não falou. Aí está dizendo que os judeus estão dizendo que ele é digno, que ele ama a nação, ele ama a sinagoga. Ele construiu a sinagoga e tal, mas não diz que ele não é digno. Diz. Porque quando Jesus vai, versículo 6, coloca aí no 7,6, e aí Jesus vai com eles. Eu vou até beber água aqui para não. Eu vou falando, vou ficando nervoso, aí eu vou. Tudo bem, 6. E Jesus foi com eles. Mas quando já estava perto da casa, o centurião enviou uns. Quem está no texto? O centurião enviou uns amigos. Quem conhece mais esse cara, os religiosos ou os amigos? O centurião enviou uns amigos com um recado, dizendo: Senhor, não te incomode, porque eu não sou digno. Os anciãos chegam em Jesus e dizem assim: cura o servo dele, porque ele é digno. Aí o ancião fala assim: eu não sou digno. Então o amor à nação é uma bênção, mas não me faz amigo, ou íntimo, ou digno de Deus. Respeito à fé, à igreja, trabalhar pela igreja, ajudar, defender, investir, dar dízimo, dar oferta, fazer... É bênção. Mas não transforma ninguém em digno. Não é isso. Mas é assim que pensavam os religiosos daquela época. E é assim que pensam os religiosos da nossa época. Os caras chegam diante de Jesus e dizem: ele é digno que você faça isso, isso e aquilo. Já que ele ama a nossa nação, investe na construção da sinagoga, então ele é digno. Mas quem pode dizer isso senão Deus? Então, primeiro, cuidado com os óculos da religião, porque os óculos da religião estão dignificando pagãos. Os óculos da religião naquela época e hoje estão transformando políticos em irmãos em Cristo sem que eles passem pela experiência do novo nascimento. Por quê? Porque é uma nação. Segundo, a fé que Deus recebe é a fé pessoal e realista. A fé que Deus aceita é realista. No verso 4, os anciãos chegam dizendo: pode curar o rapaz porque ele é digno. No verso 6, ele manda um recado para Jesus dizendo: não entre debaixo do meu teto porque eu não sou digno. E eles dizem que eu sou digno porque eu sou bom para eles. Eles dizem que eu sou digno porque eu pago a religião deles.
Eles dizem que eu sou digno porque eu escolhi a política da boa vizinhança para implementar um poder romano aqui. Mas lá dentro de mim eu sei que eu não sou digno. Para os religiosos, ele é digno, mas para ele mesmo, ele não era digno de receber Jesus debaixo do seu teto. Para os religiosos, o que ele pensa dos judeus o torna digno. Para ele tem um pensamento diferente. E ele pensa assim: as minhas convicções não têm a ver com a minha dignidade diante de Deus. O que eu penso de política não me torna mais filho de Deus ou menos filho de Deus. O que eu penso de governo, se eu estou alinhado com direito, com esquerda, não me torna digno diante de Deus. Esse é o pensamento dele. Quer dizer, teologicamente, esse cara, ele está mais certo do que os religiosos que vivem ensinando a Bíblia o dia inteiro, de todo dia, o tempo todo, sem parar. Para os religiosos, o que ele fez por eles, o cara construiu a sinagoga. Se você um dia tiver a oportunidade de ir a Israel, um ponto que você não pode perder é a sinagoga de Cafarnaum. Depois você dá um Google aí, sinagoga de Cafarnaum. Você vai ver o tamanho das pilastras, o tamanho do... Nossa, se fosse hoje, para construir um lugar daquele, era alguns milhões. E o cara construiu a sinagoga e deu para eles. Então, para os religiosos, o que ele fez por nós o torna digno. Mas para ele mesmo, ele pensa o seguinte: não é porque eu construí a sinagoga de vocês que eu sou digno do Deus de vocês. Então, gente, cuidado com as heresias modernas que te torna digno só porque você vota com determinado partido. Cuidado com as heresias modernas que te rotulam como filho de Deus, como filho de Deus, só porque você prefere a bandeira de Israel ao invés da bandeira dos palestinos na hora da guerra. Porque não é isso que faz você digno diante de Deus. Cuidado com as heresias de hoje, que te chamam de especial, só porque você pode dar ofertas graúdas, poupudas, ao invés de moedas. Cuidado. Porque não é isso que faz você filho de Deus, não é isso que transforma você num homem digno diante de Deus. Cuidado com as heresias atuais que dizem que você é filho de Deus só porque você fez ou faz coisas que a religião aplaude. Porque não é o que essas heresias falam que vale. O que vale é quem você sabe que é de verdade diante de Deus. Porque aqui na religião, na fé, se você tem um cargo, se você tem um título, se você tem um nome, pronto, você está acima de Deus, é salvo. As pessoas vêm até você para pedir oração. As pessoas vêm até você para pedir ajuda, socorro, porque você agora professa a fé, você anda com a Bíblia, é salvo. Mas não, a dignidade não vem do título que você alcançou, da consideração que as pessoas têm por você, porque lá na firma o pessoal vem pedir oração para você, porque nas redes sociais as pessoas pedem conselho a você, porque na igreja as pessoas recorrem a você. Não é a consideração das pessoas que te torna digno. Deus, Ele não vai chegar e falar assim: bom, esse cara aqui, ele nunca nem falou comigo, tal, mas como todo mundo considera ele, então eu vou considerar ele também. Não é assim que funciona. Quando Jesus colocou o pessoal da esquerda para o inferno, eles se manifestaram, eles disseram: Senhor, mas no teu nome a gente fez isso, isso e aquilo. E Jesus explicou que salvação não tem nada a ver com as coisas que nós fazemos em nome de Jesus. Mas o céu não tem a ver com o que você fez no meu nome, usando o meu nome. Quer dizer, não é porque você usa o nome de Jesus, fazendo coisas boas para a obra de Jesus, inclusive, que faz de você uma pessoa digna.
E esse homem sabia que lá dentro ele não era digno. As pessoas consideravam ele digno. Os líderes da religião disseram: Senhor, pode ir, esse é o cara, hein? Senhor, é uma honra para o Senhor ir na casa dele. E o cara falou: não, eu não sou não. Não é nada disso. Vocês têm uma ideia de mim que eu não sou, na verdade. Isso que vocês têm de mim é porque eu ajudo. Isso que vocês têm de mim é porque eu estou presente. Isso que vocês têm de mim é porque eu pago. Mas eu não sou digno. Não é porque eu ajudo, não é porque eu sou essencial, que eu sou digno. E eu tenho certeza que Deus está tratando aqui no íntimo, enquanto eu estou falando essa palavra. Esse homem sabia e ele manda seus amigos dizerem: eu não sou digno. Em outras palavras, eu não sou tudo o que eles pensam. Eles pensam, por que eles acham que eu sou digno? Baseado no que eles veem. Por que eles acham que eu sou digno? Baseado no que eles recebem de mim. Do que eles percebem de mim, recebem de mim, enxergam de mim e ouvem de mim. Só que o que eles recebem, enxergam, ouvem, não é o que está lá dentro de mim. É o que eu apresento. E Deus, Ele não está olhando o show que a gente apresenta, mas Ele enxerga depois que fecham as cortinas. Lá onde ninguém audita, onde ninguém vê, onde ninguém sabe. Um dia o Jonas resolveu fugir de uma ordem de Deus, todo mundo conhece a história. E quem é crente desde criança ouviu essa história até dizer chega na escolinha das crianças, porque todo mundo, eu não sei porque tem algumas histórias que eles gostam de contar para as crianças. E essa é uma. E aí, o Jonas, lá pelo versículo 1, capítulo 1, versículo 10, o Jonas fala assim: eu venho fugindo de Deus. Como que consegue fugir de Deus? Dá para fugir de alguém que está em todo lugar? Você foge de alguém que enxerga tudo? Mas essa é a cabeça do Jonas: estou fugindo de Deus. Assim é a cabeça da nossa geração. Assim é a cabeça daquele pessoal, e assim é a cabeça do nosso povo. Esse homem sabia, ele manda pessoas, quando ele vê que o que os anciãos falaram dele não era verdade, ele manda os amigos dizer: não, vai lá e conserta, fala que eu não sou digno, não fui eu que falei isso, não, isso não veio de mim, isso é a cabeça deles, é o que os religiosos pensam de mim, e fala para ele a verdade, fala: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu teto, somente manda uma palavra, porque eu creio que o meu servo sarará. Então, ele está dizendo: eu não sou digno, não sou tudo isso que eles pensam, não sou tudo isso que eles falam, eu sei quem eu sou. Eu sou só um pecador, carente de Deus, que não é digno de uma visita pessoal de Deus na minha casa. Esse sou eu. Terceiro, a fé que Jesus elogia é a fé que não confunde posição com dignidade. A fé que Jesus elogia é a fé que não confunde posição com dignidade. Jesus, ele já criticou discípulos por falta de fé, lembram? Jesus já criticou discípulos por ter uma fé pequena, lembram? Jesus já disse que os judeus não tinham fé, em João. Mas aqui, pela primeira vez, Jesus está elogiando a fé de alguém. A primeira vez que Jesus elogia a fé, ele criticou algumas vezes, e pela primeira vez no Evangelho, ele vai elogiar a fé de alguém. E aqui no texto, está Jesus elogiando a fé de alguém que ele não estava vendo. Que os amigos vieram para ele e disseram: não, isso aí que ele é digno, não sei o quê, não veio dele, isso é a conversa da religião. A verdade é que ele não é digno que o Senhor entre na sua casa. Essa é a verdade. Então, se o Senhor puder falar uma palavra, ele crê que uma palavra já é suficiente.
E aqui, pela primeira vez, Jesus está elogiando a fé de alguém. E esse alguém era um pagão. Dorme com esse barulho. É a primeira vez que Jesus elogia a fé de alguém. Essa fé que Jesus elogia é de um cara que cria em Marte, Júpiter, não sei o que lá, e tal, e tudo bem, ele ajudava na sinagoga, mas ele era um pagão. Jesus, ele explode com conceito religioso de várias formas no Evangelho, e essa é uma. Aqui está Cristo, dizendo, nem mesmo em Israel, eu encontrei uma fé tão grande. Nem mesmo Israel, como ele fala, versículo 9, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E quando Jesus fala isso, ele está falando de um pagão. Ele era pagão, mas era realista quanto ao seu pecado e a sua situação diante de Deus. E esse, meus irmãos, é o ponto. A fé que Jesus elogia é a fé realista. A fé que Jesus elogia não é a fé que da pessoa que coloca o que ele faz na frente, quem ele é na frente. Eu tenho dificuldade com gente assim. Às vezes, no meu programa de rádio, eu atendo a pergunta que for pelo telefone, alguns de vocês já ouviram. E aí eu digo o seguinte, alô, aí a pessoa, alô, quem fala? Aí fala, aqui é o pastor fulano. Como que é o seu nome? Presbítero tal. Não, seu nome não é presbítero. Seu nome não é pastor. Mas veja que algumas pessoas fazem questão de o título ser colocado antes do próprio nome. E é essa horda de gente que vai diante de Jesus, dizendo, ele é digno. Nós definimos que ele é digno por causa disso. E aí vem o cara e fala, não, eu não sou digno. E essa é a fé realista que Jesus elogia. O cara era pagão, mas era realista quanto ao seu pecado, quanto à sua situação. E essa é a fé que Deus ama. A fé realista, nua, verdadeira, primitiva, pura. A fé que não confunde posição diante dos homens com direitos diante de Deus. Não é porque eu tenho uma posição X diante dos homens, que lá no céu eu tenho também, tem gente que fica pensando, lá no filme do Alto da Compadecida, quando morre o padre e o bispo, o padre e o bispo vai pensando assim, não, lá no céu deve ter algum lugar para os religiosos, deve ter algum lugar especial para os que têm títulos e anéis e pompa e circunstância. E a fé que deu, o cara é o centurião, ele é o principal, ele é bom, ele ama Israel, ele construiu a sinagoga, meu Deus. Mas quando ele está diante de Jesus, ele fala, eu não sou digno. Tudo isso, os títulos, as honras, os aplausos, tem a ver com os homens. Diante de Deus, eu sou só um pecador. E Jesus olhou e disse, nem mesmo em Israel, aleluia, eu vi uma fé tão perfeita, tanta fé. E nossa luta, irmãos, é resgatarmos essa fé verdadeira, nua e realista, onde quem nós somos não pode ser definido pelo que temos ou pelo que fizemos. Quem é você para Deus? Você faz algo importante na obra de Deus? Que bom. Mas a sua dignidade diante de Deus não está aí. Não é aí que reside a sua dignidade diante de Deus. Você não é digno porque faz isso. Você faz isso porque alcançou dignidade diante de Deus. Você ajuda financeiramente a obra de Deus? Que bênção, glória a Deus por isso. Precisava ter mais pessoas que fazem assim, que pensam assim. Mas não é isso que te torna digno diante de Deus. Então, me perdi aqui onde eu bati a mão. Então, se
Se você acha que dignidade tem a ver com o que a gente faz, deleta isso da sua cabeça. Um dia, lá em Apocalipse 7, os anciãos, tem 24 anciãos lá, que uma hora a gente fala sobre isso. Tem 24 anciãos lá nas visões do Apocalipse. E um dia, um desses anciãos perguntam, acho que capítulo 7, versículo 12, 13, por ali, perguntam para João, o João que está tendo a revelação ali do Apocalipse, quem são estes de vestes brancas? Não, quem são e de onde vieram, não é? Um dos anciãos, estes de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? Vamos lá. E eu disse, Senhor, tu sabes. E ele me disse, estes, se você quer saber de onde vem a dignidade, como alcançar a dignidade, vamos lá. Estes, cadê? São os que vieram da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, o ardor nenhum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água viva, a água da vida, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Esses são os que vieram de grande tribulação e lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Quem é digno? É quem na grande tribulação, na pequena tribulação, na dor, na angústia, lavam suas vestes no sangue de Jesus. A dignidade não tem a ver com o que a gente dá, com o que a gente faz. A dignidade está no sangue de Jesus Cristo. Nós não somos dignos porque temos títulos. Títulos são necessários para a organização da igreja. Deus que inventou. Mas não é isso que traz a dignidade. Está aí os escândalos entre pastores, os escândalos nos padres, a pedofilia, aqueles que as pessoas dentro do catolicismo acho que tem mais, como é que eu vou dizer, me falta aqui a palavra, veneração de homens do que no evangelho, do que no evangélico. Muito embora tenha igreja que o pastor é tipo um Deus, mas na igreja católica se beija a mão do padre. Então você beija a mão do cara que é pedófilo, sabe o que ele faz com aquela mão? A dignidade não está nos títulos, a dignidade está no sangue do Cordeiro de Deus. E o rapaz falou, não, eu não sou digno. Não sou digno. E Jesus entendeu e disse, nem mesmo Israel eu encontrei tanta fé. Se alguém essa manhã se entendia como digno diante de Deus porque faz, porque ora, porque prega, porque alcançou um título, tem uma posição, porque oferta, a dignidade não vem daí. A dignidade não vem daí. Daí você pode ter o respeito das pessoas, você pode ter a honra humana, mas a dignidade diante de Deus é para aquele que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. É lá que você é digno. E você não é digno porque você é bom, mas você se torna digno porque Jesus é bom e aceitou morrer exatamente no seu lugar. E porque ele morreu no seu lugar, branqueou as suas vestes diante de Deus. E branqueadas as suas vestes diante de Deus, aleluia, você pode ser considerado um filho de Deus. Não pelos seus méritos, não pelo que você faz, não pelo que você é considerado, mas unicamente porque Jesus é bom. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém. Irmãos,
vamos orar pelas famílias na primeira semana. Eu tenho sentido falta de muitas pessoas nos cultos, mas graças a Deus por aqueles que têm o compromisso com Deus, estão firmes na presença do Senhor. Então hoje é o primeiro domingo do mês, e eu quero orar por todas as famílias. Então quando você vier, a gente não vai ficar pertinho, mas venha com a sua família, não deixa ninguém no banco não. Venha na hora do ofertório, com a sua casa, servir ao Senhor, que nós estaremos daqui intercedendo. Curva a sua cabeça e vamos ao Senhor em oração. Pai Santo, nós te louvamos, te bendizemos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor amado, por essa palavra, por essa mensagem, por essa palavra que veio de encontro ao meu coração. Eu mesmo precisava ouvir essa palavra. Muitos de nós precisavam baixar a bola espiritualmente e entender quem somos diante do Senhor. E que não somos dignos. E que a dignidade verdadeira está no sangue de Cristo. E não nos nossos títulos, nas nossas obras, nas nossas atitudes. E agora que fomos alcançados por Tua palavra, Senhor, abençoa-nos também com essa possibilidade. O Senhor tem garantido a nós a possibilidade de ofertar. Em tempos de dificuldade, podemos abrir a geladeira, colocar comida no fogão, na mesa, nos alimentarmos em tempos de desemprego, de tanta dificuldade. Obrigado, Senhor querido, porque nós temos desfrutado da sua provisão. E agora, iremos investir no teu reino. Alguns com dízimos, outros com votos, com ofertas, seja como for. Recebe, Senhor, cada centavo dos teus servos, como uma oferta agradável diante de Ti, e faz com que administremos esses recursos para glorificar o Teu nome, porque Ele é santo, em nome de Jesus, amém. Se você que está acompanhando pela internet, tem o Pix da igreja, que aparece ali também, você pode fazer, obrigado Neide, você pode fazer, ou pelo link azul que